Convidamos o Sr. Malcolm Forrest, que vai apresentar um projeto a ser realizado nos próximos anos, culminando em 2022, com os 200 anos da independência. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Dom Bertrand, em quem cumprimento a família imperial presente hoje aqui. Nós vamos falar de uma bandeira também, mas uma bandeira de outra natureza. Bem, essa ideia surgiu na Casa Imperial em São Paulo, de se fazer o percurso que Dom Pedro I, ainda príncipe do Brasil, fez em 1822, do Rio de Janeiro a São Paulo, para a proclamação da independência do Brasil, né? Eu tomei conhecimento dessa trajetória através de uma conferência do professor José Luiz Pazin, também do Vale do Paraíba, da região de Lorena, que foi apresentada no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do qual eu faço parte com muito orgulho. Já sou a segunda geração, meu pai também era do Instituto, e sou colega do professor Armando, e muitas vezes nós tivemos contato com Dom Bertrand e Dom Luiz, né? Então, a conferência do professor Pazin foi muito erudita em detalhes, em uma série de pormenores da ida de Dom Pedro desde a capital imperial, começando por Santa Cruz, chegando até São Paulo. Em cada pouso, em cada parada do caminho, em cada encontro, pessoas se juntavam, festejavam a visita do príncipe e formaram uma guarda de honra. E o professor Pazin falou isso tudo com muito conhecimento de causa. E ela foi, então, a principal região do Brasil a participar ativamente e diretamente dos acontecimentos que culminam na independência do Brasil, criando-se então o Império do Brasil, como vocês sabem. A viagem foi iniciada em 14 de agosto, né, e se encerrou em São Paulo no dia 25. O professor José Luiz Pazin, saudoso, ele publicou isso num livro interessante, em que relata todos esses pormenores, essas minudências da viagem. Então, seguindo os passos de Dom Pedro, nós criamos um projeto de 5 anos, começando este ano, porque estamos praticamente há 5 anos do bicentenário do Brasil independente. E nada melhor do que começar na frente de outras instituições laicas, não laicas, do governo, enfim, que vão comemorar certamente o bicentenário. Então, eu creio que, tendo esse privilégio e esse pioneirismo, nós marcamos um ponto a favor da restauração. O objetivo ulterior é conscientizar as pessoas culturalmente, historicamente, eticamente, do que foi a monarquia e do que pode ser a nossa restauração. Eu abro um parêntese para dizer da importância que os senhores e senhoras sabem dessa restauração, mas levam a um viés maior no concerto das nações. O Império do Brasil será um vetor de sustentabilidade para todo o planeta, do ponto de vista de equilíbrio, de governança, do ponto de vista ético, moral, cristão, principalmente quando nós vemos a ascensão desse movimento islâmico, coisa que aconteceu lá na época da fundação do Reino de Portugal, como ouvimos hoje tão bem de manhã, com o professor Sidney. E então, voltando ao projeto, começamos no Rio de Janeiro, seguindo os passos do nosso príncipe. Aqui nós vemos o roteiro que ele cursou, não é? Com as várias cidades, vilas, pousos, fazendas, e vamos ver assim algumas ilustrações.
começando por Santa Cruz, antiga fazenda dos jesuítas, depois Palácio Imperial, Fazenda Imperial, e onde Dom Pedro I criou também os primeiros cavalos marchadores do Brasil, né, que resultam na raça manga larga. Esse prédio aqui da direita, ele foi modificado, era uma edificação imperial, e esse terceiro andar foi colocado depois. Dom Bertrand, creio que esteve lá também já em algumas ocasiões. São João Marcos seria a próxima parada, fazendo olaria. Isso tudo está muito descrito no livro, e a ideia é, nesses locais, resgatar essa história local. As famílias ainda têm na tradição familiar objetos, lembranças da visita de Dom Pedro. Bananal, na fazenda das Três Barras. São José do Barreiro, como vocês veem, são atrações turísticas até, né? Uma beleza natural e arquitetônica muito ímpar. A antiga vila de São Miguel das Areias, lá houve uma visita à Câmara Municipal e Dom Pedro se hospedou na casa do capitão-mor Domingos da Silva Moreira. E assim sucessivamente, vamos percorrendo, chegando em São Paulo, onde Dom Pedro fez uma breve passagem. Antiga vila de Nossa Senhora da Piedade de Lorena. Então, a ideia é que nossos príncipes, Dom Antônio, Dom Rafael, os mais jovens, Dom Bertrand, Dom Luís, participem em conferências, em palestras, em eventos. Temos a certeza que serão muito bem acolhidos, e a população do Vale do Paraíba é muito acolhedora, e a ideia é já neste ano começarmos com uma ou duas visitas em cidades nesse trajeto. E eu diria que esse ano é importante estarmos em Aparecida do Norte, Guaratinguetá, pelo tricentenário da descoberta ou do achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E vejam a importância que o Rio Paraíba está essencialmente nesse percurso, não é? E São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores potências econômicas e culturais do Brasil, ou pelo menos são grandes, né? E o Vale do Paraíba é um grande potencial. Então nós temos aqui uma força política, econômica, cultural e também uma razão espiritual para fazer esse caminho. Em Guaratinguetá também, que era a principal vila no tempo de Dom Pedro I, não é? Seria um ponto de encontro dos príncipes e outros membros da família e de comitiva. E também temos aí a história de São Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, que também comemora o seu bicentenário em 2022, porque faleceu em 23 de dezembro de 1822. Então coincide com os 200 anos da independência do Brasil. Não é necessário falar da importância de Aparecida do Norte na história do Brasil, na história de Dom Pedro. E eu sou também autor de um filme sobre a vida de Frei Galvão. Chama-se Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, que realizei em cumprimento de uma promessa. Nós fomos extremamente felizes e agraciados com pelo menos 3 milagres por intercessão de Nossa Senhora Frei Galvão. Então aqui eu proponho, como um adjutório às comemorações, nós exibirmos o filme e termos esse assunto na pauta também. Em Aparecida devemos também falar sobre a princesa Isabel, não é? Que também, a Redentora, que também tem um processo de beatificação importante, não é? Para o Brasil, para o mundo, para o catolicismo, para a fé. E temos a celebração dos 300 anos, como já foi dito, né?
Roseira, também no percurso, e os eventos serão palestras de cunho cultural, de cunho histórico, de cunho festivo também, não é? Festividades com música, com mostras espontâneas. No primeiro ano se faz alguma coisa, no segundo se faz mais, se corre outras cidades, não é? Podemos fazer concursos, monografias para as escolas escreverem sobre os diferentes assuntos da monarquia, a história da princesa Isabel, da libertação dos escravos, o Brasil independente, não é? Então, aí outras cidades, já em 20 de agosto, Dom Pedro estava na Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, que foi recebido na Câmara Municipal. Ele vinha a São Paulo para botar as coisas em boa ordem de justiça, porque havia uma insurgência, perdia-se o poder real, e ele foi muito bem sucedido nesse pleito. 21 de agosto, chegamos a Taubaté, Paraibuna. Vocês veem a beleza que nós temos nessa região. Chegando mais próximo da capital paulista. Há relíquias em muitos desses locais do tempo do Império, estandartes, uniformes, pequenas peças que podem ser exibidas e com certeza a população vai querer contribuir nesse sentido. Na Penha, já na capital paulista, e aí, por sugestão das pessoas que ouviram essas ideias, inclui-se Santos também como uma parte importante, até porque Dom Bertrand foi muito bem recebido em São Vicente, não é? E com certeza eles vão querer a presença também dos príncipes. Em 25 de agosto, então, depois de assistir uma missa na Ermida de Nossa Senhora, dirigiu-se a Sé, né? Onde assistiu o solene Te Deum, e de lá ao Paço Municipal, dando beijamão aos vereadores e demais autoridades. E houve beijamão no dia seguinte, festividades, o povo recebeu com muita alegria a vinda de Dom Pedro a São Paulo, e certamente é isso que nós queremos ressuscitar no espírito de todos. Aqui são algumas ideias adicionais, que incluem a participação da Polícia Militar, a Guarda de Honra, os conhecidos como Dragões da Independência também, e existe um batalhão de estandartes da Polícia Militar que é muito bonito, porque eles carregam várias bandeiras antigas, e nisso nós faremos uma festividade mais interessante do ponto de vista cênico, né? O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo também se dispõe a apoiar, podemos fazer uma recepção oficial lá. E em cada cidade, ao longo do trajeto, como já disse, teremos eventos com exposições também. E voltaremos ao Rio para uma missa de ação de graças e a conclusão dessa trajetória a cada ano. A ideia primeira era de se fazer tudo em um ano só, seguindo como foi o trajeto de Dom Pedro I. Mas podemos fazer isso por partes, algumas cidades esse ano, mais algumas no ano que vem, e variando, e manter uma tradição, já criar um calendário oficial do trajeto da Jornada dos Príncipes, culminando com 2022, já, se Deus quiser, com a monarquia restaurada de fato e de direito. Muitas coisas daqui já falei a vocês. A importância da princesa Isabel na libertação dos escravos. Eu tive a oportunidade de me encontrar com o príncipe Michael no Palácio de Windsor, por ocasião de um evento com automóveis antigos, e a sorte de poder entregar em suas mãos a bandeira imperial. Ele agradeceu, eu disse a príncipe Michael, eu tenho a certeza que o senhor não tem essa bandeira. Ele ficou surpreso, eu não sabia o que era, e tiramos uma foto. E depois a princesa veio falar comigo e disse que ela havia escrito um livro sobre imperatrizes e que mencionava a imperatriz Leopoldina, né? Então, fica aí surgiu uma
ideia de se convidar, ao longo desses 5 anos, alguns príncipes, algumas casas reais, reinantes ou não reinantes, para juntar-se a nós no movimento monárquico. Consideramos também a reedição do livro A Jornada da Independência, do professor Pazin, ou um livro mais, uma cartilha que fale um pouquinho da monarquia e conte como foi a trajetória da independência pelo Vale do Paraíba. E aí algumas outras ideias. O desfile de 7 de setembro desse ano está sendo cogitado que seja feito em frente ao Monumento do Ipiranga, em São Paulo, com mais pompa, circunstância e propriedade para o local. E haverá uma grande festa no dia 7 de setembro, uma festa de rua, que estou muito ansioso por participar, que a professora Amati está organizando. Bom, era isso que eu queria apresentar e, sobretudo, saber a opinião de vocês, saber se podemos contar com os príncipes efetivamente, né? Com muita alegria, e o que sugerir, o que fazer, afinal, não é meu projeto, é de toda a nação brasileira, se Deus quiser. Muito obrigado.